do ensino médio, tá? Gente, e a Thaís, ela também estudou no Carmo, ex-aluna do Carmo, né? Fez o ensino médio lá. Sim. E... Oi. Quando você formou, Thaís? Eu saí do Carmo em 2009, então agora já tem 11 anos. Às vezes eu Nossa, paro pra pensar. isso tudo? Nem parece que passou esse tudo de tempo, já tem 11 anos que eu saí do Carmo. Eu estudei lá desde a quinta série, fiz o ensino médio e me preparei para o vestibular. E aí depois dei sorte, consegui passar numa faculdade boa. Então, assim, para mim o Carmo foi ótimo. E aí você foi para o UFRJ, né? Fazer Isso, fui Relações para o FRJ. Internacionais. Fiz Relações Internacionais lá, me formei. Depois fui para a FJF fazer um mestrado, fiz um mestrado em comunicação, igual a Luciana. E depois eu fiz um curso lá na França, focado na União Europeia, na questão do Brexit, que foi o mais recente que eu fiz. Então, pessoal, eu convidei a Thaís pelo seguinte, a gente agora está começando a falar sobre multiculturalismo, né, que é o assunto do nosso novo capítulo de estudo, e para a gente entender um pouco de multiculturalismo, de vez em quando eu e a Thaís a gente conversa, eu sei que ela tem não só uma experiência acadêmica, né, porque ela estudou isso, mas também uma vivência de viagem internacional, né, Thaís? Uhum, sim, durante a faculdade eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio, consegui viver um tempinho em vários países diferentes. Eu fui para a Eslováquia, passei um tempo lá. Vocês estão conseguindo escutar a gente bem? Peraí, quando você estiver falando, eu vou desativar meu microfone, tem hora que está dando uns ruídos aqui, eu acho, né? Uhum. Estão escutando, gente? Tá ok? Pronto, vê se melhorou aí. Eu consegui fazer intercâmbio para a Eslováquia, né, que é um país do leste europeu. Depois eu fui para a Itália. Nesses dois países eu dei aula de inglês, então eu consegui passar um tempo lá, conhecer. E depois eu fui para a Tunísia, que é um país árabe. E como a gente vai falar aqui de multiculturalismo, foi o lugar que eu consegui ver mais diferença do que a gente vive aqui no Brasil. Foi onde eu tive os maiores choques culturais na minha vida, consegui conhecer muito, passei por experiências um pouquinho complicadas, mas foi muito bom, e foi onde me abriu mais a cabeça assim, para essa questão da vivência multicultural. Depois, quando eu fiz o curso lá na França também, como lá tem muito imigrante, eu consegui observar muito bem como que é essa vivência no país, como que eles lidam com o imigrante, como que o imigrante vive lá na França. Então, foram todas experiências que eu consegui ver de perto a questão do multiculturalismo. Pessoal, enquanto a gente está aqui conversando, está aberto para vocês fazerem perguntas, tá? Para tiverem alguma curiosidade, quiserem saber. Eu tenho certeza que todos vocês já têm uma bagagem, né, de conhecimento a respeito desse tema, porque não é um assunto que a gente trata só aqui na sociologia, mas também em aulas de geografia, de história, não é verdade? Então, todos nós sabemos do movimento migratório intenso que existe no nosso mundo, acho que se intensificou, né, do século XX para cá, se intensificou muito, mas que a gente está sempre buscando, né, a gente, que eu digo, colocando assim, a humanidade, estaria sempre buscando maneiras de se relacionar melhor, de haver menos conflito. Então, essas propostas de políticas públicas que levem em consideração o relacionamento de pessoas de culturas diferentes, é disso que a gente vai tratar dentro desse assunto, né, do multiculturalismo. Então, são pessoas, grupos que têm um movimento entre países, e são etnias muito diferentes que convivem, né? E nessa convivência, a gente sabe que naturalmente acontecem muitos conflitos, muitas situações em que não tem uma resposta pronta, às vezes a gente se depara com situações em que não tem o que é o certo, o que é o errado, precisa analisar a situação com muito cuidado, né? Existe muito preconceito em situações
de convivência, determinadas culturas que impõem a sua visão de mundo sobre as outras, né? Então, é disso que nós vamos tratar. E eu gostaria muito que vocês participassem, que fizessem perguntas, se tiverem algumas, a Thais vai expondo, mas assim, se tiverem alguma ideia, alguma curiosidade, estejam livres para perguntar à vontade aí. Né, Thaís? Uhum, sim, e eu acho, no ponto que a gente está agora em 2020, não tem como discutir a questão multicultural. A gente já está vivendo num mundo extremamente globalizado, e aqui em Cataguases talvez a gente não tenha tanto contato, mas vocês daqui a pouco vão estar estudando em universidades fora daqui, né? Se Deus quiser, vai para Juiz de Fora, vai para o Rio de Janeiro, vai para Belo Horizonte, e vocês vão ter esse contato direto, porque tem muita, a gente acha que não vai ser muita gente que vem para o Brasil para estudar. Lá no Rio, na minha sala, tinha muito francês por causa tinha uma colaboração entre a UFRJ e a Sorbonne, lá na França, então tinha muito francês na minha sala. Lá na UFJF, eu achava muito interessante, tinha muito coreano, a gente tinha a oportunidade de fazer aula de coreano com eles, então você acaba tendo muito contato, e quando você vai para uma cidade grande, você vê que isso já é uma realidade. Quando você vai para o Rio de Janeiro, principalmente, né, que é o lugar que a gente tem mais turista aqui no Brasil, você andando em Copacabana, você vê que ali já é algo que já é natural para os moradores ali. As lojas já têm menu escrito em inglês, escrito em espanhol. As pessoas já estão preparadas para isso. E aí, quando você vai para uma cidade que é ainda mais cosmopolita, como Paris, como Londres, como Nova York, aí que você vê aquilo com uma lupa maior ainda, porque tá ali no dia a dia, tá o tempo todo, e você vê como que o imigrante está convivendo ali naquela cidade, como que ele está sendo incorporado para aquela sociedade. E isso a gente lê jornal, a gente vê as notícias, e o mundo todo está girando em torno dessa questão da imigração, né? Aqui no Brasil a gente teve o problema com os venezuelanos, que eles começaram a chegar e o estado de Roraima não tinha estrutura para receber, então começou a chegar muita gente, e o estado não tinha como dar saúde, cuidar dessas pessoas, e elas começaram a ficar desempregadas. Então teve uma comoção na sociedade. A gente acabou discutindo mais essa questão da imigração dentro do nosso país, né, que a gente não fala muito disso, mas fora, se a gente pegar a questão do Brexit, é totalmente em cima da imigração, que são os ingleses, que como eles têm um país mais rico dentro da União Europeia, eles acabam recebendo muito imigrante que quer ir para lá, que sabe que tem uma oferta de emprego maior, e aí isso virou uma questão, não só para eles, como para outros países também, como eles conseguiram fazer essa separação dentro da União Europeia de uma política de livre circulação de pessoas, porque são vários âmbitos, tem a questão econômica, tem a questão política, tem a questão da circulação de pessoas, e eles conseguiram lidar com isso, então os outros países agora eles estão tentando fazer o mesmo, porque todos eles estão preocupados com a imigração. Então, quando você chega na França, tem muita essa questão de como que o imigrante vai ser recebido, como que ele vai ser incorporado, se ele deve ter liberdade eu estava conversando com a Lu essa semana sobre a questão do hijab, que é aquela veste toda preta que as mulheres usam. Como que isso vai ser aceito na sociedade francesa? Elas vão poder usar ou não? Já teve várias tentativas de barrar o uso do hijab com uma lei. Então, é uma questão que é super atual, e vocês cada vez mais vão presenciar essas discussões. Alguém aí também já teve, gente, alguma experiência internacional que consegue compartilhar aqui com a gente? Ou mesmo em outras cidades do nosso país, que tenha convivido com pessoas, com lugares de culturas bem diferentes? A gente fala Brasil como se fosse uma cultura só, mas não é de jeito nenhum. Então, também dentro do nosso próprio país, a gente vive essa situação, né? Sim, são muitas realidades, né? A gente pensa, eu falei que o Rio de Janeiro tem muito turista, mas a principal porta de entrada de estrangeiros no Brasil é Foz do Iguaçu,
porque a gente também recebe um fluxo muito grande de paraguaios, de uruguaios, de argentinos, de chilenos, e eles vêm por ali. Então a gente acaba, às vezes, não olhando muito, mas ali é onde a gente tem o maior fluxo e é onde a gente tem essa experiência multicultural mais aflorada. É bem interessante também olhar ali para Foz do Iguaçu. Thaís, fala para a gente um pouquinho sobre como que o brasileiro é visto lá fora. A gente tem mania de dar aula falando sobre a visão da civilização ocidental moderna e o brasileiro muitas vezes se inclui, né, como sendo parte dessa civilização ocidental moderna. Ele é visto assim, desse jeito? Então, a gente se vê assim, mas a gente não é muito visto dessa forma, né? Eu até participei, eu tive esse curso sobre o Brexit, e o professor, ele era inglês. E na minha sala, como eu estava lá na França, tinha gente da Alemanha, tinha gente dos Estados Unidos, do Canadá, da China, do Japão, de tudo quanto é lugar. E aí, o professor até perguntou pra gente como a gente dividiria o mundo, porque tem, em relações internacionais, tem um livro que ele é bem famoso, que chama O Choque de Civilizações, que é um autor que fala que depois da Guerra Fria, as guerras do mundo seriam baseadas em questões culturais. Seria como o islamismo contra o cristianismo, algo assim. E aí ele divide o mundo em várias regiões, o que seria a civilização ocidental, o que seria a civilização indochina, e ele faz várias divisões. E aí o professor pediu para a gente dividir como que você vê o mundo, e ele pediu para a gente colocar os países que a gente considera que são ocidentais. E aí tinha eu e mais duas brasileiras na sala, nós colocamos o Brasil no meio da civilização ocidental, mas nós fomos as únicas, ninguém mais colocou, e aí teve essa discussão muito forte. A gente também discutiu muito a África do Sul, se a África do Sul é ocidental ou não, porque normalmente é colocado Estados Unidos e Canadá, a Europa Ocidental e a Nova Zelândia e a Austrália. E o resto, cada um vem de um canto, aí cada um encaixa numa outra cultura diferente. E aí eu achei interessante, porque a gente se vê assim, mas o outro não vê a gente assim. E a forma como a gente vê o outro é totalmente diferente da forma como ele se vê. Então, quando você tem esses encontros, que você tem a oportunidade de conversar com as pessoas, às vezes a gente fica até surpreso. Eu várias vezes já fui questionado quando eu falava que era do Brasil, eles falavam, mas você não é negra? Porque eles têm essa visão de que o Brasil ele é muito mais negro do que a gente sabe que ele é. Claro que grande parte da população brasileira é negra, mas eles acham que todo mundo é negro. Então, eles têm uma visão totalmente diferente. Tem um professor meu que ele é especializado em direitos humanos e ele tem vários livros falando do Brasil como muito mais próximo da África do que da América Latina. E ele fala que o fluxo de escravos, como foi um fluxo muito, muito grande, ele acabou, a gente como brasileiro, a gente já se sente um pouco descolado, né, da América Latina. Quando o americano olha pra gente, ele vê uma coisa só, do México até a Argentina ele vê uma coisa só. Mas esse meu professor, ele falava muito do Brasil como ele falava que era a maior parte a maior África fora da África. Que a gente tem a cultura africana muito forte e que a gente mesmo não percebe muito isso. Né? A gente tem esses traços muito fortes. Então, a forma como a gente se vê também transforma o que a gente está querendo mostrar para o mundo. Então, e quando a gente tem esses encontros, né, de várias nacionalidades, várias culturas, e aí sim que a gente vê como que a nossa imagem está sendo passada para o mundo todo. E é uma coisa mutável. Hoje em dia a imagem do Brasil é uma, daqui a 20 anos vai ser outra, 50 anos atrás é outra. E está ficando cada vez mais fácil, né, de a gente conhecer como que é de verdade nos outros países, porque hoje em dia com a internet você consegue pesquisar, você consegue assistir live, o que está acontecendo no outro país, ver as notícias do que está acontecendo lá agora, então fica muito mais fácil da gente destravar esses preconceitos, esses lugares comuns que a gente tem sobre outros lugares. Thaís, a gente vê notícias atuais de movimentos de supremacistas brancos nos Estados Unidos, né?
E aí foi uma grande surpresa para mim quando eu vi que isso estava acontecendo também por alguns grupos manifestando lá em Brasília, ou manifestando na internet, né, se dizendo, pessoas, né, brasileiros se dizendo representantes desse movimento de supremacia branca. E a surpresa é muito grande porque não existe uma supremacia branca no Brasil, né? Um país totalmente miscigenado e que os americanos, por exemplo, chamariam qualquer brasileiro de ou latino, né? Ou, não é isso? Como que pode a gente não se reconhecer dessa forma, né? A gente não se olha no espelho. O brasileiro não se olha no espelho. Sim. E isso acontece muito por conta de... A gente teve uma história no século XX de uma tentativa de embranquecimento da população brasileira. Então, a forma como o imigrante foi tratado, porque o negro escravizado ele foi trazido à força. E depois tem essa tentativa de... Com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a gente teve muita migração de europeus para cá, e o governo abriu as portas, os imigrantes que chegavam tinham direito à terra, até que o sul do Brasil, hoje em dia, ele tem muitas colônias alemãs, colônias italianas. Então, todo esse discurso de como a gente se vê, ele é totalmente construído ao longo do tempo. Então, o livro do Gilberto Freire, ele é muito famoso, né, que ele trata da democracia racial brasileira e fala que é um povo miscigenado e trata isso como algo que é super bem resolvido na sociedade. E a gente vê que não é dessa forma. O Brasil é, sim, um país muito miscigenado, só que ainda tem muito racismo. Hoje a gente está no meio de um momento histórico muito importante, né, que estão tendo vários protestos ao redor do mundo contra o racismo. Lá nos Estados Unidos, a gente vê que é uma questão muito próxima do que a gente tem aqui no Brasil, que é uma população negra que sempre foi deixada de lado, nunca teve uma atenção muito grande do Estado para se incorporar na sociedade, e hoje em dia, agora, essa raiva está voltando e as pessoas estão indo para a rua, estão protestando com toda a razão, porque a gente tem que se movimentar por isso mesmo, mas mostra que o racismo ele ainda está muito entranhado na sociedade. Então, quando a gente pega esses clássicos como o do Gilberto Freire, a gente lê eles com um olhar de que, sim, o Brasil é um país muito miscigenado, mas essa questão ainda não está tão resolvida. Tanto que a gente vê esses grupos que se dizem como supremacistas brancos, que na verdade não são brancos, mas que tentam emular, eles tentam pegar essa ideia que lá na Europa é muito forte, né? Até, quando a gente chega lá, é até um choque, porque você vê que eles têm uma educação muito boa, as escolas são muito boas, e a gente sempre estuda, né, que educação é a chave de tudo, que educação melhor, com acesso à informação, né, as pessoas vão ver as coisas mais claras, mas você vê que lá eles ainda são muito racistas, mesmo com acesso à educação, com todas as ferramentas da mão para estudar, né, entender melhor a questão, você ainda encontra muitos grupos de neonazistas, principalmente no leste europeu. Então, é uma questão que é super atual. E provavelmente vocês que vão fazer vestibular em breve, provavelmente vão ter questões sobre isso. Então, é sempre bom estar lendo os jornais, vendo como essa questão está sendo tratada, como que os formadores de opinião escrevem os artigos, o que eles tratam nesses artigos, porque é isso que vai ser cobrado de vocês, não só nas provas, mas também como cidadãos. Vocês vão conviver com essas questões ainda por muito tempo, que vai levar um tempo para a gente resolver isso. Aí você viveu algumas aventuras lá na sua viagem multicultural, né? Você esteve em algumas comunidades que saem bem do roteiro turístico tradicional, não é verdade? Sim, Conta muitas. alguma coisa aí pra gente. Então, eu tive várias experiências, assim. Eu tive uma que foi um pouco mais perigosa, que quando eu estava na Tunísia, eu passei meu aniversário lá, e aí eu combinei com uns colegas meus de visitar, porque no sul da Tunísia tem uma mesquita que foi a primeira mesquita
da religião muçulmana na África. Então, é um lugar histórico, é muito bonito, é perto de um resort que tem várias coisas. Eu falei, queria passar o meu aniversário lá. E aí, nessa busca de um lugar para passar o meu aniversário, eu descobri que a Tunísia, depois do Iraque e da Síria, é o lugar que tem mais membros do Estado Islâmico. Na época, eu fui em 2014, então foi a época que o Estado Islâmico estava mais forte. E aí primeiro eu fiquei um pouco chocada, porque a Tunísia é um país um pouco mais desenvolvido perto dos outros da região. Só que com aquela questão da Primavera Árabe, que o Ben Ali, que era o ditador do país, ele caiu, eles ficaram num limbo, fazendo uma nova constituição, decidindo mesmo como que o país ia ser dali para frente. E aí tinham muitos jovens que iam participar do Estado Islâmico. E era bem doido mesmo, porque eles realmente acreditavam naquilo. E eles falavam que não tinham acesso a uma boa universidade pública, eles não tinham dinheiro para fazer uma faculdade, porque as faculdades eram todas particulares. O desemprego no país estava altíssimo por causa da revolução. Tudo saiu, é igual agora na pandemia, o país parou. Então eles não tinham para onde ir. Então era muito interessante ver como que esse discurso radical, ele circulava muito fácil entre os jovens da Tunísia. E eles estavam se alistando no exército e falando sobre guerra como se fosse algo muito simples, muito comum. E aquilo ali estava no dia a dia deles. E para mim, era um negócio muito distante. Eu via aquilo como um absurdo. Para mim, era muito doido. Para eles, era algo normal. Foi uma experiência que depois eu fui passar meu aniversário em outro lugar, é claro, não cheguei a visitar, mas eu tive vários colegas que foram. Na época, eu fiz o intercâmbio pela IESEC, que é uma organização da faculdade. Eu tive que assinar um documento dizendo que eu estava totalmente consciente dos riscos que eu corria, que se alguma coisa acontecesse comigo, se eu fosse sequestrado, se eu fosse assassinado, alguma coisa assim, não era responsabilidade deles. Então foi assim a experiência mais extrema que eu já tive na minha vida. E para mim o choque foi maior de ver como que era tratado como algo normal lá na Tunísia. Era algo que fazia parte do dia a dia das pessoas que eram mais ou menos da idade assim de 18, 20, 25 anos, que para eles era algo, era uma opção que eles tinham ali para a vida deles. E eu achava isso muito radical. Você, muito novo, já decidir isso. E eu fiquei espantada como que esse discurso circulava muito fácil. Aqui no Brasil agora, como a Lu falou, que a gente está vendo esses supremacistas brancos cada vez mais aparecendo, cada vez se mostrando, e a gente fica um pouco chocado como que uma coisa que sempre foi um tabu muito grande tá vindo à tona agora. E outra experiência que eu também falei com a Lu esses dias, que quando eu estava na França, o grupo que eu andava era um grupo muito multicultural, eram vários imigrantes. Você acaba se aproximando das pessoas que têm uma vivência muito próxima da sua. E eu acabei indo lá na França, tem várias, hoje em dia eles discutem sobre as favelas, né, as favelas de Paris, as favelas da França, que são muito imigrantes. É muito imigrante que chega lá e eles acabam indo para a periferia, porque eles não têm a renda que os franceses têm, e eles acabam criando bairros que são basicamente imigrantes vivendo, e eles repetem o que eles faziam nos países deles, eles trazem para cá, eles abrem barracas com a comida que eles tinham no país deles. E aí a gente foi visitar um bairro que era muito afastado, era quase a última estação do metrô, e você via que quando saía do centro já não tinha ninguém branco dentro do metrô. Era todo mundo com turbante, todo mundo negro, todo mundo imigrante. E aí, quando a gente chegou lá, me chamaram para ir numa feira, eu nem sabia de que é. E eu cheguei lá, era uma feira
que ela era toda de imigrante. As comidas, cada comida era vinda de um país, as roupas eram todas era hijab, era muito pano para você botar na cabeça, porque a população que migra para a França, ela é majoritariamente muçulmana. E aí tinha barraca vendendo um alcorão, e aí eram vários tipos, tinha alcorão de bolsa, alcorão grandão, alcorão de capa dura. E eu fui, me chamaram para ir para uma feira, eu achei que ia ser uma feira mais francesa, né? E aí o que me espantou é que depois, no dia seguinte, quando a gente foi para aula, que eu fui contar para os professores, eles acharam super interessante a gente ir, porque eles não vão. Lá existe, eles já têm na cabeça deles essa separação, eles não frequentam os lugares que os imigrantes frequentam. E vice-versa, os imigrantes também não frequentam os lugares que os franceses frequentam. E não existe uma separação formal. É algo que já está na cabeça deles e existe também essa preocupação com que os franceses têm, de que eles dizem que os imigrantes vão para a França, mas eles não querem incorporar a cultura francesa, eles não querem viver um modo de vida francês. Eles chegam lá e eles querem continuar vivendo da mesma forma que eles viviam no país deles, só que as leis são diferentes, a cultura é diferente, o país é totalmente diferente. Então os próprios franceses acabam falando que o imigrante é que tem o preconceito com a cultura francesa. Só que a gente também tem que olhar o lado do imigrante, que ele também não enxerga essa abertura por parte dos franceses de se incorporar na cultura. Ele é sempre visto como o diferente, como o outro, como o errado, porque ele está ali, ele não está seguindo as regras migratórias, ele está ilegal, ele não tem. Eles chamam de sans-papier, que é quem não tem o papel, eles não têm os documentos para viver como um cidadão na França. Então, o francês não dá nenhuma abertura para ele e também não facilita, porque a burocracia é muito grande. Então, ele também se vê empurrado para a periferia, empurrado para as margens da sociedade. Ele não vê abertura para se incorporar. Então, é uma falta, a gente vê que é uma falta de diálogo, que um não conversa com o outro e eles vivem separados. E aí você vê, você está num país, mas você consegue circular por várias culturas diferentes, estando numa cidade só. Estou vendo aqui que tem, não sei se é a Cecília que está presente, ou Risa, de repente vocês querem conversar com a Cecília, que foi sua professora? Foi minha professora. Algum aluno quer participar, quer perguntar alguma coisa? Thaís, não estranha não, você não está acostumada com o ambiente de sala de aula virtual, mas o pessoal é bem tímido, eles ficam com a câmera desligada, e Eu sei. claro, mas de vez em quando a gente tem umas participações muito positivas. Não sei se eles estão no dia de participar hoje, estão muito quietinhos. Alguém quer, por favor, Tá cedo, né? ser o anfitrião da turma? Nada, eles já estão tendo aula desde 50. Mentira. Renan, pode falar. Bom dia, Thais. Eu queria te perguntar quais são as principais línguas que você teve que aprender para seguir essa carreira. Então, quando a gente vai fazer o vestibular, né, para relações internacionais, você não precisa saber nenhuma língua. Você vai fazer, dependendo da faculdade, hoje em dia é tudo Enem. Quando eu fiz, a gente tinha o vestibular da faculdade e o Enem estava começando. Então, você vai fazer a prova de inglês e espanhol do Enem, que você vai ter que fazer para qualquer curso, mas dentro do curso de Relações Internacionais, a gente sempre diz que são 3 línguas que são básicas, que é o inglês, o espanhol e o francês. O inglês é universal, o francês sempre foi a língua oficial da diplomacia, o inglês acabou tomando lugar, mas o francês ainda é muito importante. E o espanhol é naturalmente necessário para a gente, né? Que nós somos brasileiros, o nosso entorno todo fala espanhol, mas alguns professores também falam que é interessante você aprender uma 4ª língua como um diferencial. E também, normalmente, quando você estuda
RI, você se especializa em alguma região do mundo. Então, se você vai estudar Oriente Médio, é interessante que você aprenda a ler, pelo menos, ou a falar um pouco do árabe. Hoje em dia tem muita gente que tá aprendendo mandarim, porque a China tá surgindo como uma potência, então tem uma oferta de curso de mandarim muito grande agora, principalmente no Rio, em São Paulo. Mas se você fizer o curso numa universidade pública, você pode puxar, você tem a liberdade de se matricular na matéria que você quiser. E o curso de letras normalmente tem as aulas das línguas que você quer. Então, quando você está dentro da faculdade, você tem a oportunidade de aprender essas línguas e você não precisa pagar nada, porque a universidade já oferece. Então, eu fiz o meu curso, a gente só tinha o inglês e o espanhol na grade. Então, a gente era obrigado a fazer inglês e espanhol. Então, mesmo quem entrou no curso sem saber nada, acabou aprendendo. E aí, dentro da faculdade, eu puxei o francês, que eu tinha vontade de aprender. Hoje em dia, são as 3 línguas que eu falo, assim, com mais facilidade, que eu tenho mais experiência. Mas eu também já cheguei a tentar aprender o árabe, é muito difícil, já tentei aprender a ler, é muito difícil demais. Mas aí quanto mais melhor, né? Se você é uma pessoa que gosta, né, que tem interesse, quanto mais melhor. Alguém mais para perguntar, gente? E tem Renan, você ia falar mais alguma coisa? Tem alguém da turma que que anda pensando de relações internacionais ser uma opção? É um curso muito bom. Já. Não queria puxar sardinha para o meu lado, não, mas é um curso que hoje eu não me arrependo de ter feito. Você aprende muito. O bom do curso de Relações Internacionais é que você tem, pelo menos na UFRJ, o que eles fizeram? Eles criaram um curso que ele é multi-unidades. Quando você entra na faculdade, você aprende que é uma estrutura toda de pirâmide. Se você tem o centro de saúde, e aí ali dentro você vai ter enfermagem, você vai ter medicina, você vai ter todos os cursos da saúde. E aí todo o curso ele é ali ramificado e ele está num lugar só. O que eles fizeram com RI? Eles fizeram multi-unidades porque você tem que estudar direito, você tem que estudar economia, você tem que estudar história. Então, a gente tinha aulas de história com professores do curso de história. A gente tinha aula de ciência política com professores do curso de ciência política. Então, é um curso muito interessante, porque eu que sou uma pessoa que gosta de estudar um pouquinho de tudo, você vê um pouco de tudo. E você acaba tendo conhecimento sobre várias áreas. Então, você tem um mini curso de Direito dentro do curso de RI, você tem um mini curso de Economia dentro do curso de RI. Então, quem tem interesse em RI é um curso muito legal, é um curso muito bom de fazer. E aproveitando, né, a oportunidade de a gente conversar com você, e tem outros alunos que talvez tenham a UFRJ como uma instituição, né, que pensam em cursar como opção, de repente, né? Você estudou na Praia Vermelha, não foi no Fundão, né? Ou tinha matéria no Fundão também? Porque a UFRJ, ela tem campos separados, dependendo da área que você escolhe, né? Sim. Na época que eu passei no vestibular, até os meus pais ficaram super preocupados, porque eles acharam que eu ia pro Fundão. Mas o meu curso é ali na Urca, na Praia Vermelha, é o lugar mais seguro do Rio de Janeiro. E é um campus muito legal de você estudar, porque ele é muito antigo. Ele é da época do Dom Pedro II. Então, o palácio é muito grande, a gente tem lá uma pracinha dentro do próprio palácio, que é o Teatro de Arena, que ele imita um teatro grego antigo, que é onde os estudantes usam para debater na época da ditadura. Era ali que os centros acadêmicos faziam as reuniões. Quando eu estava na faculdade em 2013, que teve os protestos, né, contra a corrupção, a gente se reunia ali, eram vários diretórios acadêmicos juntos, conversando. Então, é um campus que é muito interessante. E é uma faculdade excelente.
o meu curso era todo na Praia Vermelha, então era bem tranquilo, até porque o curso de economia também era ali. Então, eu, por exemplo, que sempre gostei mais da parte da economia, eu puxava matérias que não eram obrigatórias, mas que eu queria fazer, eu puxava na economia e era ali mesmo. Aí tinha o curso de comunicação ali também, o curso de psicologia, então você consegue, você tem uma oferta de disciplinas muito variada num lugar só. Mas você também tem a FND, que é a Faculdade Nacional de Direito, que é no centro do Rio de Janeiro, que se você quiser puxar matérias do direito, você consegue fazer. A parte da letras, que é a parte de línguas, ela é no fundão. A gente, de RI, a gente tinha as nossas aulas de inglês e de espanhol na Praia Vermelha, porque o nosso curso era lá, então os professores se deslocavam até a Praia Vermelha para dar aula para a gente. Não era a gente que ia até o fundão. Então, é uma universidade muito boa. Você vai ter aula com professores famosos, né? Vai ter professor que você vai ter aula que vai ter mais gente de fora do que aluno mesmo. Às vezes você conversa com os professores e você fica, às vezes você nem conhecia ele, mas você fica assustado que ele já foi ministro de não sei o que, já participou do governo de não sei o que lá. Então, é um contato ali muito forte com pessoas que realmente estão participando das decisões do nosso país. Então, é uma experiência maravilhosa. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser me perguntar, não só aqui, mas quiser me mandar uma mensagem, eu posso ajudar, porque na época eu fiz vestibular para o UFRJ, fiz para a UFMG, que também tem relações internacionais, fiz para Rural. E aí, o legal de quando você vai escolher o seu curso é também olhar a grade de disciplinas que esse curso oferece, porque quando eu fazia RI, era um curso que ainda estava começando muito no Brasil, e aí cada faculdade tinha o curso focado em uma área. O curso da UFMG, ele era muito para economia, então a grade dele era principalmente de matérias sobre economia. Então depende o curso que você vai fazer, não é só o nome da faculdade, também é legal levar um tempo para você olhar as matérias que você vai ter lá, os professores que você vai ter. Às vezes tem algum professor que já é especialista em uma área que você tem interesse, e aí você já vai para aquela área. Eu fui fazer o mestrado em comunicação, e aí tem um colega, um amigo meu, que ele estuda a parte de games. Ele gosta muito de videogame, começou jogando, e ele começou a estudar a monetização do videogame, como que o videogame começou a normalizar de você pegar o seu dinheiro daqui, né, o real, colocar e transformar no dinheiro dentro do videogame, dentro da história ali. E aí, como que essa questão de você ter dinheiro para comprar as coisas, ter as moedinhas ali dentro do jogo. E aí, ele estudava lá na PUC de BH, e ele foi para o FJF porque ele descobriu que lá tinha um professor que pesquisava a área dele. E aí, isso já foi no mestrado, mas na graduação também é legal, porque o professor também ele vai te ajudar depois a você fazer esse caminho dentro da faculdade, de você sempre ir se especializando e chegando naquele nicho que você quer trabalhar no futuro. Você sabe que o meu mestrado foi lá na Praia Vermelha, né? O meu mestrado foi na UFRJ. Eu achei que era na UFJF. Foi na Você UFRJ. fez a graduação, né? A graduação foi na UFJF, mas o mestrado foi na UFRJ. Embora a gente tenha feito parte das disciplinas lá na UFJF. Foi um período que os professores fizeram um convênio com a UFJF, e eu tinha alguns módulos do mestrado lá dentro da UFJF. Mas aí, para defender a dissertação e ter orientação, tinha que estar na UFRJ. E o campus ali da Praia Vermelha é mais seguro, né? Mais tranquilo. A gente está falando do Fundão, nem sei se o pessoal sabe onde fica o Fundão, que é um lugar no Rio de Janeiro que é meio perigoso, meio complicado de você chegar, né? E se tem aula de noite, principalmente, é mais arriscado. Né? É porque é um campus muito grande, tem vários pedaços, assim, que é só mato, literalmente só mato. Então, já tiveram várias notícias de sequestro, tem algumas favelas ali em volta, então já teve troca de tiro ali perto. Então, é muito mais perigoso.
Na Praia Vermelha, que é ali na Urca, é muito tranquilo, porque primeiro que ali tem os quartéis generais, né? Então a Urca é o bairro do Rio que é mais tranquilo, e era muito assim, foi uma experiência muito boa. Primeiro que eu estudava do lado da praia, do lado do bondinho, do Pão de Açúcar, então várias vezes a gente já foi pra praia antes de ir pra aula, acontecia muito. A nossa calorada era na praia, era um luau. Então, assim, é uma experiência que eu provavelmente não teria se eu tivesse em outra universidade. E é uma faculdade muito boa, eu gostei muito. Tá, aí, a gente já está com o nosso tempo praticamente encerrando. Eu queria só fazer mais uma última pergunta. A gente falou muito de como que está o mundo até agora, mas faltou eu te perguntar sobre o que você acha que vem. Assim, se tem algum prognóstico do que a gente pode esperar com relação a essas relações multiculturais depois dessa pandemia? Para onde que a gente está caminhando? Uhum. Então, eu sou muito otimista com as próximas gerações. Eu acho que nós que somos mais novos, a gente já cresceu acostumado com esse mundo multicultural. A gente já está acostumado a conviver com outras culturas e a gente já tem até vontade. Eu tenho muita vontade de viajar o mundo, de conhecer vários lugares. Então, eu tenho uma ideia um pouco mais otimista, de que a gente vai cada vez mais se acostumar, porque eu acho que é uma questão muito de costume. E, com certeza, é uma questão que vai direcionar as políticas mais importantes do nosso tempo. Então, quando a gente estiver falando sobre aquecimento global, a gente vai falar sobre cultura, porque a gente vai falar sobre consumismo, a gente vai falar sobre a forma de sociedade que a gente está construindo, e que essa globalização desenfreada está levando o mundo a um ponto de não retorno. A gente tem que passar a pensar essas questões ecológicas, mas que elas perpassam as questões multiculturais. Então, a questão das diferenças culturais, desse choque de civilizações, ele vai estar direcionando todas as políticas. A gente está olhando o Brexit, ele é totalmente questão migratória. O Donald Trump nos Estados Unidos, ele trata muito da questão do migrante. Ele fala que ele vai construir um muro, ele fala que ele não vai deixar ninguém entrar nos Estados Unidos. Então, tudo que a gente está vendo, que está acontecendo no mundo, que está mudando a sociedade, perpassa a questão multicultural. Ótimo. Gente, gostei demais do nosso bate-papo, Thaís. Acho que foi proveitoso, né, pessoal? Alguém quer agradecer a Thaís, comentar alguma coisa? Falou. Arthur, nosso representante de turma. Eu gostei muito do bate-papo, gostei de participar, passou até muito rápido. Thaís, foi legal mesmo, Luciana. A gente conseguiu entender muita realidade diferente e a experiência dela foi um negócio divertido de conhecer a história dela, foi legal. Massa. Foi muito bom saber mais sobre esse curso, porque eu acho que muita gente também não tinha muita informação sobre. Você deu bastante, assim, uma outra oportunidade, outro curso que a gente pode pensar, né? Sim, e é um curso que tá crescendo muito no Brasil e no mundo. Hoje em dia é extremamente importante que vocês, a partir de agora, todo mundo vai ter que saber falar inglês, todo mundo vai ter uma vez na vida uma oportunidade de trabalhar numa empresa multinacional. Então, é uma questão que, querendo ou não, vai passar pelas nossas vidas. Thaís, então, muito obrigada. Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar, mas, assim, presentes lá no Carlos, né? Que quando as aulas voltarem, que a gente possa conversar, que a gente possa, cada um aí, ter um momento de participação melhor. A gente sabe das limitações do virtual, mas eu acho que foi válido, viu? Te agradeço muito e te Eu que desejo muita agradeço. sorte. Tá, obrigada pelo convite. Boas aulas para vocês aí, as próximas que vocês vão ter. Valeu. Pessoal, vocês ficam comigo que eu vou fazer a chamada, tá bom? Obrigadão, Thaís. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Vamos lá. 8, 18, dia 15. Alice,
de Souza. Presente. Alice Duarte. Deixa eu ir pelo chat aqui, porque tem muitos que estão falando presente pelo chat, né? Alice Duarte, ok. Ana Gabriela. Não. Arthur Felbe. Bernardo. Caroline. Cecília. Clara. Débora Dias. Débora Xavier. Felipe. Flávio. Helena. Henrique. Peraí, pulei aqui, né? Não, tá certo. Helena, Henrique, Isabela. Jéssica. Presente. João Pedro. Júlia Alves. Júlia Henriques. Lara. Laura. Lucas. Luciana, Oi? você me pulou a Lavínia. Oi, Lavinha. Tá bom, desculpa. Luísa Sarmento. Presente. Marcos Vinícius. Presente. Maria Júlia Riete. Presente. Maria Luísa. Presente. Murilo. Presente. Pedro. Presente. Eu tô pulando, né, gente? João Vitor, pulei você também? Desculpa. Renan, porque tem que ficar olhando na chamada e no chat. Na chamada e no chat, o tic-tac aqui não funciona. Tem lá. Renan, Rogério, Estela e Wilson. Wilson tá aí? Pessoal, muito obrigada, então. Boa semana para vocês, viu? Eu deixei as notas da nossa avaliação lá no sistema Polígono, tá? Vocês podem entrarem lá no site do Carmo, com RA de vocês, senha. Quem tiver alguma dúvida ainda para entrar no Polígono, é só mandar e-mail para informática@colégiocarmo.com.br, tá? Para poder acessar o sistema de notas, tá bom? E qualquer coisa vocês me chamam no WhatsApp ou por e-mail, tá? E na aula que vem a gente discute mais sobre as redações que vocês fizeram na prova, tá bom? E na aula anterior eu tinha falado das respostas objetivas e daquelas mais que foram pelo Google Forms, mas as redações eu não comentei, né? Beijão então, boa semana, viu? Tchau. Tchau, Luciana.